Você lembra da GoPro, a icônica marca de câmeras de ação que fez um verdadeiro estrondo nos anos de 2014 e 2015? A GoPro introduziu uma maneira simples, porém absolutamente revolucionária, de compartilhar aventuras emocionantes, seja surfando as ondas, mergulhando nas profundezas ou voando pelos céus com paraquedas. As suas câmeras, pequenas e robustas, rapidamente se tornaram as parceiras ideais para uma ampla gama de atividades, e até hoje mantém sua posição como as preferidas dos entusiastas de adrenalina e vloggers. No entanto, a história dos investidores da GoPro é um pouco mais turbulenta. Quando a empresa abriu seu capital em 2014, o mercado ficou em êxtase e as ações dispararam mais de 100% em questão de meses. Mas como em qualquer montanha-russa emocionante, o entusiasmo inicial foi seguido por alguns mergulhos. As ações da GoPro perderam valor ao ponto de serem consideradas ações de baixo valor, negociadas por menos de $5 por ação. A incrível jornada da GoPro nos leva a um tempo muito antes de se tornar uma sensação mundial. Em 2002, Nick Woodman, o visionário fundador da GoPro, mergulhou em uma aventura inesquecível pelas águas da Austrália e da Indonésia. Nesta épica jornada, Nick, um apaixonado surfista, sentiu uma irresistível vontade de eternizar seus momentos memoráveis nas ondas do oceano. Foi então que ele teve uma ideia genial. Amarrou uma câmera de 35mm à sua mão com uma simples borracha. No entanto, logo ficou claro que essa solução improvisada estava longe de ser perfeita, e Nick ficou desanimado com a falta de opções no mercado. Naquela época, as opções eram bastante limitadas. Ou você gravava a ação na praia, perdendo a intensidade da experiência, ou desembolsava uma pequena fortuna em câmeras à prova d'água. Mas Nick não era alguém que se contentava com soluções medianas. Com uma determinação inabalável e a ajuda da máquina de costura de sua mãe, ele começou a confeccionar uma alça de câmera que se ajustava perfeitamente ao corpo, proporcionando a estabilidade necessária. Além disso, imaginou uma pulseira que permitia fixar a câmera no pulso. Com uma visão clara em mente e a profunda convicção de que existia toda uma comunidade de entusiastas de esportes ansiosos por registrar suas próprias aventuras, Nick lançou a GoPro em 2002. O nome GoPro foi concebido a partir da ideia de que os usuários dessas câmeras poderiam capturar suas façanhas com um profissionalismo digno de especialistas em imagem. Essa jornada de inovação e paixão desencadeou uma verdadeira revolução no mundo da fotografia e do vídeo de ação, culminando na criação de uma marca icônica que desafiou os limites da captura de aventuras e adrenalina. Nick Woodman teve a sorte de contar com um toque de apoio financeiro em sua trajetória empreendedora. Seu pai, Dean Woodman, não era apenas uma figura paterna amorosa, mas também um investidor de sucesso e cofundador de um banco de investimento renomado chamado Robertson Stephens, que nos dias de hoje administra ativos avaliados em incríveis $1,5 bilhão. Foi assim que Nick conseguiu o apoio financeiro necessário para tornar sua visão da GoPro uma realidade, com um empréstimo substancial de $200 mil provido por seu pai. Com os fundos assegurados, Nick uniu forças com a empresa chinesa Rotex para dar vida à sua visão. Juntos, criaram uma câmera de 35mm incorporando a inovadora alça de pulso concebida por Nick. O mais impressionante é que essa câmera podia ser produzida por apenas $3,05, enquanto Nick as vendia por $30. Inicialmente, ele comercializava essas câmeras diretamente de sua Kombi Volkswagen de 1971, mas em 2004, ele conseguiu um contrato que mudaria o jogo. Nick fechou um acordo vendendo 100 câmeras para uma empresa esportiva japonesa, e logo em seguida, em 2005, ele apresentou sua criação no QVC, o que impulsionou significativamente as vendas. No final de 2005, a GoPro já estava registrando uma receita anual de $350 mil. Nos anos subsequentes, Nick continuou a fechar parcerias com empresas esportivas e a promover agressivamente seu produto. Os números de receita da GoPro continuavam dobrando ano após ano, e nos primeiros anos da década de 2010, a GoPro já estava gerando mais de $100 milhões em receita anual. Foi nesse ponto que a GoPro fez a transição de uma startup em ascensão para uma corporação multibilionária. No final de 2012, a gigante de manufatura taiwanesa Foxconn fez um investimento privado na GoPro, adquirindo uma participação de 8,88% na empresa por um impressionante montante de $200 milhões. Isso avaliou a GoPro em $2,25 bilhões naquela época,
e Nick ainda detinha mais de 50% da empresa, uma conquista que o tornou um bilionário. Dando mais um passo audacioso, Nick conduziu a empresa a abrir seu capital alguns anos depois, em 2014. Como mencionado anteriormente, as ações da GoPro decolaram, elevando o valor da empresa para mais de 10 bilhões de dólares. A GoPro não era apenas uma marca, era uma história de sucesso em todos os sentidos da palavra. Em 2015, Nick Woodman, o fundador da GoPro, fez movimentos notáveis que ecoaram para além do mundo da fotografia de ação. Ele estabeleceu uma parceria estratégica com a NHL e até mesmo se aventurou como tubarão convidado no programa Shark Tank, investindo 125 mil dólares em duas empresas promissoras. No entanto, por mais brilhantes que esses movimentos possam ter parecido, a verdade é que Nick estava enfrentando uma encruzilhada enquanto a GoPro atravessava uma crise interna de consideráveis proporções. Você deve estar se perguntando, como tudo isso aconteceu após o êxito do IPO e a promissora parceria estratégica? A resposta não se resume a um único incidente, mas a uma trama de anos marcados por uma decadência gradual que minou a empresa. Talvez o sinal mais notório de alerta tenha sido o desenfreado aumento nos gastos pessoais de Nick. Em 2014, ele alcançou o posto de executivo mais generosamente recompensado nos Estados Unidos, acumulando uma impressionante soma de 285 milhões de dólares em ganhos. Enquanto algumas corporações gigantes, como a Apple, podem absorver tais compensações sem comprometer sua saúde financeira, a realidade da GoPro era substancialmente distinta. Naquele ano, a GoPro gerou uma receita de apenas 128 milhões de dólares. Essa disparidade era claramente insustentável. Além disso, em 2014, Nick Woodman efetuou uma série de aquisições extravagantes, incluindo um iate de 180 pés, um jato Gulfstream, duas mansões luxuosas e uma coleção de carros esportivos clássicos. Embora tenha realizado uma generosa doação de 500 milhões de dólares para a caridade, essa benevolência também foi envolvida em controvérsias fiscais. Conforme as regulamentações, Nick deveria ter aguardado 180 dias após o IPO antes de alienar qualquer uma de suas ações. Contudo, como mencionado anteriormente, ele já havia gastado uma fortuna em 2014 e estava ansioso por vantagens fiscais. Portanto, fez a doação em outubro de 2014, o que lhe possibilitou deduzir 450 milhões de dólares e evitar o pagamento de impostos sobre os ganhos de capital das ações que pretendia vender. No entanto, não se limitou apenas ao extravagante estilo de vida pessoal de Nick. Os custos operacionais da GoPro também escalaram vertiginosamente. Nick realizou contratações em massa e expandiu a empresa em todas as direções concebíveis. A força de trabalho da GoPro pulou de 700 para mais de 1.600 funcionários em meros 8 meses após o IPO. Os aportes destinados a marketing, sessões fotográficas e outras áreas cresceram de forma substancial, com o diretor criativo da GoPro confessando que os orçamentos em toda a empresa aumentaram 10 vezes nesse período. Esse aumento incontrolável nos custos operacionais coincidiu com uma drástica queda nos lucros da empresa. Entre o terceiro e o quarto trimestre de 2015, os lucros da GoPro despencaram de 180 milhões de dólares nos últimos 12 meses para 37 milhões de dólares. A partir desse ponto, não demorou muito para que a GoPro começasse a operar no vermelho, consumindo mais de 400 milhões de dólares em 2015. Desde então, Nick tem sido notavelmente transparente em relação a seu gasto extravagante e a decadência da GoPro. Nick reconhece que a empolgação com o porvir é instigante, mas se torna prejudicial quando tanto os funcionários quanto os investidores se fixam excessivamente nele. Isso resulta na perda de foco na melhoria dos produtos já existentes, como ficou evidente no caso da Hero 5 Black. Enquanto a GoPro direcionava recursos substanciais para drones e entretenimento, negligenciaram problemas em seu carro-chefe. A Hero 5 Black enfrentou uma série de queixas de vazamentos subaquáticos, revelando uma falha na produção. Corrigir esse problema impactou negativamente a capacidade da empresa de atingir suas metas de produção para a temporada de festas, agravando ainda mais a situação. Outra lição que Nick compartilha é que ser excelente em uma coisa não implica excelência em tudo. Provavelmente, um dos maiores equívocos da GoPro foi a expansão excessivamente rápida, exemplificada pela incursão na linha de drones. Entre 2015 e 2016, a popularidade dos drones estava em ascensão, e dada a atratividade das câmeras da GoPro para esse mercado, a ideia de criar um drone parecia promissora. No entanto,
o lançamento do drone Karma no final de 2016 foi um fiasco. Muitos analistas e usuários começaram a relatar problemas de perda de potência e quedas durante o voo. Nick agiu rapidamente e retirou o produto do mercado. Uma decisão difícil, mas necessária, que impactou negativamente a empresa. Por último, mas não menos importante, está a lição de que, frequentemente, a simplicidade supera a complexidade. Durante o auge e a queda da GoPro, parece que a empresa consistentemente se desviou de sua essência. Não era uma empresa de drones nem de mídia, e definitivamente não era um conglomerado gigante necessitando de milhares de funcionários. O sucesso da GoPro estava em ser uma empresa especializada em câmeras, atraindo aventureiros e vloggers. Ao longo dos anos, a GoPro negligenciou esse mercado enquanto buscava ampliar sua base de clientes. No entanto, Nick está fazendo uma reviravolta impressionante, abandonando as expansões desnecessárias, reduzindo drasticamente a força de trabalho e demonstrando um controle mais rigoroso dos gastos. Essas medidas parecem estar funcionando, já que a GoPro anunciou seu primeiro período de 12 meses com lucro positivo desde 2015. O renascimento da GoPro pode estar à vista, mas só o tempo dirá. Qual é a sua opinião? Acredita na capacidade da GoPro de se recuperar? Por favor, compartilhe suas opiniões abaixo. Se você deseja saber mais sobre a história da mulher que enganou JP Morgan, clique no vídeo que está sendo exibido na tela.